Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da estranha viagem da Janja para Moscou. A Janja foi 6 dias antes para Moscou do que o Lula, né? E ela foi num jato da FAB, um jato do governo brasileiro, ou seja, com tudo bancado pela gente. Ela foi 6 dias antes fazer o quê? Alguma ação do governo? Alguma participação especial? Não, ela foi visitar o museu, foi no Bolshoi, no Balé Bolshoi, foi não sei aonde, ou seja, foi fazer turismo. Aí tem um problema nisso aqui, só nesse fato já tem um problema, que é o problema dela ter gastado um dinheiro, não sai barato uma passagem dessa, ela não foi de passagem paga, né, mas ela foi no avião da FAB, é muito mais caro, é um avião que tinha não sei quantos lugares, ela foi sozinha no avião, ou seja, uma fortuna que foi gasta para ela ir uma semana antes lá para Moscou. E por quê? Qual o propósito? Não tem nenhum propósito, né? Por que ela foi lá para Moscou no final das contas? Um absurdo a gente bancar esse turismo da Janja. Mas a coisa tem ido mais do que isso. Tem algumas pessoas levantando a possibilidade dela ter levado malas de dinheiro dos aposentados do INSS. Disso ser uma forma do governo esconder dinheiro dos aposentados do INSS. Eu vou dizer para vocês que eu acho pouco provável esse tipo de coisa, tá? Não me parece razoável isso, porque hoje em dia você tem maneiras mais eficientes de levar esse dinheiro sem ser com malas de dinheiro e coisa e tal. Daí, porém, a dizer que isso não pode ter sido uma preparação de uma fuga dela e do Lula, eu não descarto não, tá? Vamos entender esse caso aqui, porque o pessoal tá reclamando pra caramba aqui. O pessoal aqui no Lauro Jardim, não, porque a direita emplaca com êxito narrativas fantasiosas sobre as fraudes do INSS, que a Janja teria ido para Moscou com malas de dinheiro roubado dos aposentados e coisa e tal. E eu concordo, a gente não tem nenhuma prova de que isso tenha acontecido, mas para pra pensar. Por que a Janja foi 6 dias antes para Moscou? O que ela foi fazer lá? Né? Ou seja, de novo, não temos nenhuma evidência de que ela tenha levado malas de dinheiro, mas a estranheza não é do nada. Essas pessoas estão questionando essa questão, não é do nada, né? Ou seja, tem alguma coisa ali, tem um cheiro de coisa estranha nessa história. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Hemorroida Cerebral, Instituto Ponzi de Previdência Social e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, para início de conversa, já é um absurdo a Janja ir 6 dias antes para fazer turismo lá em Moscou. Ela é a primeira-dama, você pode até alegar que ela teria que ir lá para né, fazer parte da comitiva, mas a verdade é que nem precisava, porque se você olhar os outros chefes de Estado, praticamente ninguém levou comitiva, ninguém levou família, ninguém levou o pessoal, por quê? Moscou, né? A Rússia é um país em guerra, né? Então, assim, não foi um passeio de passear em Moscou, né? Então, assim, ninguém levou esposa. Você pode ver as fotos lá do pessoal lá, dos vários ministros, dos vários ditadores que foram lá para Moscou e ninguém levou mulher. Então a Janja não precisava ter ido, mas de qualquer forma, né, pode entender que né, é necessário para a diplomacia brasileira, ok, ela ir lá junto com o Lula e coisa e tal, mas para que ela ir uma semana antes da coisa? Não tem absolutamente nenhum motivo para isso, né? Então isso causa sim uma estranheza. E de novo, quando o Lauro Jardim fala que não, porque são narrativas fantasiosas, Lauro, se você fizer uma... Explica pra gente o que ela foi fazer. Então, o que ela foi fazer lá? Por que ela foi uma semana antes para fazer esse negócio? Aí esclarece esse problema. Não, ela foi lá porque... Por quê? Né? Por que ela foi lá, né? Então, assim, o ponto... É um absurdo essa viagem dela? Vamos supor, ela foi fazer turismo. Inocente a coisa, ela foi fazer turismo, queria conhecer o Balé Bolshoi, queria conhecer os museus lá de Moscou e não sei o que lá. Ok, não tem nada demais, né? Assim, não tem nada demais se ela pagasse do próprio bolso essa viagem. O problema é... Ela não pagou do próprio bolso, a gente pagou, né? A Janja é alvo de ação na justiça por viagem à Rússia. Muito justamente, ela não tem nenhum papel no governo federal. Se ela fosse junto com o Lula, era uma passagem a menos, porque o avião já foi o avião com o Lula, com a comitiva toda do Brasil, ela poderia ter ido nesse avião. Ao invés disso, ela foi num avião antes, para chegar uma semana antes lá em Moscou e não sei o que lá. Ou seja, uma coisa que realmente já está errado só aí. Só dela ter ido antes já está errado, já deveria ser cobrado esse negócio. Vocês lembram quando o pessoal no governo Bolsonaro criticava que o Bolsonaro estava usando muito avião e não sei o que lá? Não me consta que nunca a Michele Bolsonaro tenha pegado um avião para fazer turismo e coisa e tal. Agora no governo do amor, né, a Janja pega um avião para fazer turismo em Moscou. Não é uma viagem barata, daqui a Moscou é tempo pra caramba, gasta combustível pra caramba. E para fazer turismo lá, para passear uma semana antes, não tinha nenhum evento, não tinha nada, né?
Aí, ou seja, é lógico que isso levanta nas pessoas, né? Por que ela foi fazer isso antes? Por que ela foi lá antes, né? Será que tem alguma coisa a mais disso daí? Porque outras coisas que se somam nessa história, né? O Lula tá lá em Moscou no dia da infâmia, né? O Lula foi lá num beija-pé do Putin, que por si só já é vergonhoso, que não tem lugar de ser, não tem lógica nenhuma isso daqui, né? A viagem do Lula já é um absurdo. E aí ainda acontece que o Lula viaja no meio do escândalo do INSS, ou seja, um monte de escândalo do INSS, das coisas comendo aqui no Brasil, e não teve uma declaração do Lula sobre isso. Agora, o Lula disse que a fraude do INSS é do Bolsonaro e não sei o que lá, e que diz que não vai fazer pirotecnia nas investigações e não sei o que lá. Ou seja, o Lula, agora ele está respondendo, mas mesmo assim, né, fraco, né, não tem uma resposta de fato sobre o que aconteceu lá no INSS. Então repara, como é que começa a se juntar um monte de coisa estranha. De novo, eu não estou dizendo, e eu vou te explicar depois porque eu acho que é pouco provável que a Janja tenha levado malas de dinheiro para lá. Não faz sentido isso, a gente não tem nenhuma evidência disso, e não faria sentido isso. Mas eu concordo que tem um monte de coisa apontando para a mesma coisa, né? Um escândalo enorme do INSS, um escândalo que muita gente acha que o Lula não vai sobreviver a esse escândalo politicamente, né? Ou seja, sobreviver... biologicamente ele vai, mas ele politicamente ele não vai sobreviver. E de repente pode ser que ele vou pegar o dinheiro, vou levar para Moscou, vou tirar do Moscou, né? É o que o pessoal coloca aqui, ó, tá o Jornal da Cidade colocando que é inexplicável o voo solitário da Janja, a missão invisível, né? E aí coloca que o avião saiu sem ser fiscalizado, atravessou o Atlântico, pousou em um país em guerra, com relações comerciais duvidosas, não há registro de aduana, não há confirmação de objetivos diplomáticos, não há lógica para uma pessoa sem cargo político. Eles têm razão nisso aqui. Isso aqui eles têm razão, 100%. Não tem nada disso, né? E aqui, ó. Coincidentemente, Janja surge em Moscou sem bagagem declarada, com total liberdade de circulação, e não sei, será que ela está levando dinheiro para Moscou, está levando alguma coisa para Moscou e coisa e tal, né? Roubou os aposentados e levou o dinheiro para Moscou. E, de novo, eu não acho que isso tenha acontecido por vários motivos. Primeiro motivo que eu acho que isso não aconteceu de fato, porque por mais que caixas de dinheiro, realmente o avião não tenha sido passado pela aduana e coisa e tal, cara, você andar com caixa de dinheiro é complicado pra caramba, não é tão fácil assim não, bicho. Ainda mais a Janja, que é uma pessoa muito visada, isso certamente chamaria muita atenção, né? Então, assim, não acho que isso tenha lógica. E, mais do que isso, existe uma maneira muito mais fácil de levar dinheiro para o exterior, que é com criptomoedas hoje em dia. É muito fácil você comprar criptomoeda, transferir para a Rússia ou para qualquer lugar que seja e pronto, ir lá e você sacar. Então, assim, eu não sei, eu acho pouco provável que isso tenha acontecido, né? Aqui, ó, e depois, tem outra coisa também. Essa não foi a primeira vez que a Janja viajou uma semana antes, não, aqui, ó. Janja viaja ao Japão uma semana antes de Lula sem divulgar a agenda. Isso aqui foi um outro absurdo. Ela foi para o Japão passear antes do Lula, a verdade é essa. Ela disse que foi para Aliança Global contra a Fome, não sei o que lá, só que não teve encontro nenhum, não teve nada lá, não teve nenhuma agenda oficial lá. Ela foi para Tóquio para passear em Tóquio, foi aproveitar para passear lá em Tóquio, lá no Japão. Isso é a verdade no final das contas, né? Assim, de novo, é um absurdo do mesmo jeito. É um absurdo do mesmo jeito. Mas nessa época aqui não tinha a fraude do INSS, e nessa época aqui, bom, ir para o Japão é um país aliado, é um país que não acobertaria um crime do Lula e da Janja, né? Então não faria sentido isso aqui. Então, assim, de novo, eu não acho que foi para isso que ela foi uma semana antes. Eu continuo achando um absurdo ela ter viajado uma semana antes, porque, né, evidentemente que é o nosso dinheiro sendo gasto aí. Aí aqui, ó, tá dizendo aqui o Lauro Jardim que não, no Zap a direita emplaca com êxitos narrativas fantasiosas sobre a fraude, né? Aqui, ó, desde o último de 22 e desde então, segundo a Pavler, que se mantém em patamares elevados de interesse, o pico foi registrado no último dia 3, o índice semelhante à mediana do Lula, não sei o que lá, de acordo com ele, está dizendo que aqui, ó, entre eles estão narrativas falsas e sem comprovação. Não, peraí, o Lauro Jardim tem que ser específico. Porque falso não é o mesmo que sem comprovação, tá? Sem comprovação é quando não tem prova de alguma coisa, não quer dizer que seja falso. Você não tem a comprovação daquilo. Quando é falso, você tem a comprovação de que aquilo é falso. Então são coisas diferentes. Eu diria que não tem comprovação que a Janja tenha levado qualquer coisa lá para Moscou. Não tem. E eu também não vejo motivos para ela fazer isso. Não acho que seja uma coisa razoável, não acho que aconteceu. Mas dizer daí que é falso,
peraí, né? Que associa os descontos à viagem de Janja e depois de Lula à Rússia, e também a ida do casal ao funeral do Papa Francisco. Eles teriam, segundo conspiracionistas, levado dinheiro do INSS para o Banco do Vaticano e não sei o que lá e alguma coisa. Por que a Janja foi 6 dias antes para o Lula, o que tinha no avião? E nenhuma dessas histórias tem sido desmentida pelo governo, cujos esforços de comunicação estão voltados para a devolução dos valores descontados, né? E aí ele critica que o Lula não tá respondendo a essas coisas e o rumor está crescendo, né? Eu tenho 2 aspectos sobre isso. Primeira coisa, de novo, não acho que seja verdade, não acho que tenha confirmação disso aqui, não me parece razoável, porque teria outras maneiras de fazer isso mais fácil do que levar malas de dinheiro em voos do exterior, tá? Mas tem 2 aspectos nisso daqui. Isso não é novidade. Já se fala, na Roma Antiga já se dizia que a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, ou seja, não basta você ser a pessoa mais íntegra do mundo, você tem que tomar cuidado de que as coisas que você faz, quando são transparecidas para o público, são coisas honestas. E vamos combinar, essa viagem da Janja para o Japão, para a Rússia, para não sei aonde, sem necessidade, sem agenda, sem propósito, uma semana antes do Lula, isso é estranho. Isso não tem. Ninguém apresentou uma justificativa para mim ainda, né? Tá aqui o pessoal falando, passando pano, não, que ela foi lá para ver o Bolshoi. Tá, o Bolshoi, se ela pagou do dinheiro dela a passagem, tá, direito dela, vai lá ver o Bolshoi, ninguém tá proibindo, não. Agora, ela foi no avião presidencial, ela foi no avião oficial brasileiro, com dinheiro, com a viagem paga pelo Estado brasileiro. Então, não tá explicada essa coisa, não, né? A mulher de César tem que parecer honesta também, não basta ser honesta. Agora, a outra coisa nessa história toda aqui, que eu falo sempre, é o seguinte, a Rússia, de fato, é um dos destinos preferidos de ditadores fujões do mundo, né? O Bashar al-Assad, recentemente, foi chutado na Síria e fugiu para a Rússia. Tá morando na Rússia, tá ele com a esposa dele lá na Rússia, né? E eu não descarto essa possibilidade. O Lula tá vendo, assim, de novo, não estou dizendo que ele levou malas com dinheiro para lá, mas levaram coisas para ir se preparando para uma mudança, para a Rússia ser o destino caso as coisas deem errado aqui no Brasil, né? Vão fugir para a Rússia, né? É uma possibilidade. Isso eu não descarto. Né? O Bashar al-Assad fez exatamente isso. Está morando ele, a família dele toda lá na Rússia, justamente protegida pelo Putin. Né? A Rússia, como só tem ditador lá, não tem problema nenhum receber mais um ditador. Você já leva algumas coisas para lá, alguns documentos, algumas coisas que sejam de interesse do Putin, até para fazer aí um troca-troca legal, alguma coisa útil, né? E conseguir preparar esse tipo de coisa. Eu não descarto isso. De novo, o Lula está vendo o fim da vida política dele chegando perto. O nível de desespero que ele vai chegar é muito grande. Eu falo para vocês, eu temo mesmo de um golpe estilo Venezuela entre agora e 2026. À medida que a gente for chegando perto do pleito, que o STF perceber que esse golpe que eles estão dando em cima do Bolsonaro, que não vai funcionar, que por mais que eles possam mandar prender o Bolsonaro e coisa e tal, que a população não vai acreditar que esse golpe existiu e coisa e tal, e o Bolsonaro vai continuar muito forte, a ponto de talvez fazer um STF pró-direita e para reverter a coisa toda já a partir de 2030, né? À medida que esse pessoal for percebendo esse problema, eu não descarto que eles tentem um golpe tipo Venezuela, um golpe em que o executivo se une com o legislativo para acabar com o judiciário e acabar com a vontade popular no Brasil. Espero que não aconteça. Acho que nós temos instituições fortes o suficiente para não deixar esse passo acontecer. Mas que certamente vai haver a tentação desse pessoal, vai. E aí você pode imaginar que a Janja e o Lula estão se preparando, plano B, né? Se der merda, né? Porque vai que não funciona, vai que dá problema isso. Como eu falei para vocês, um STF de direita é garantia que o Lula acaba os dias dele na cadeia. Ah, mas o Petrolão e o Mensalão já prescreveram. O Mensalão e o Petrolão já prescreveram, mas já tem roubalheira nova. O Lula já mandou refazer as refinarias da Petrobras, o Comperj, aquele monte de licitação roubada na Petrobras já começou de novo. Então o Lula tem que acabar os dias dele na cadeia, não tenho dúvida nenhuma. Isso, e nem estou falando do escândalo do INSS. Esse também é mais um caso absurdo, completamente absurdo nessa situação. Então, eu não descarto não que o Lula esteja preparando mesmo uma porta de saída. Não que a Janja tenha levado dinheiro, mas se levou alguma coisa. Um ponto é certo, esse tipo de coisa aqui, ó, o pessoal está falando isso, mas isso daqui sempre foi verdade, não é conspiração da extrema-direita. É simplesmente o pessoal questionar como é que o Lula, no momento de uma crise enorme, como a crise do INSS, resolve viajar para fazer uma homenagem para o país que está invadindo outro país, para um país de ditadores que não tem sentido nenhum,
e some do Brasil num momento tão crítico. Assim, o que tinha de tão importante nessa viagem do Lula para a Rússia, né? Bom, eu já falei para vocês que também ele está querendo a ajuda do Putin, né, na forma de ou ajuda militar para dar um golpe no Brasil, ou na forma de ajuda com robôs na internet para conseguir virar o jogo aqui no Brasil, mas nenhuma dessas duas coisas ele vai conseguir, porque a Rússia não consegue segurar nem a ela própria, quanto mais o Lula aqui no Brasil, mas eu não descarto que eles podem ter pensado também numa alternativa, tipo, olha, se der merda lá no Brasil, a gente vai fugir aqui para a Rússia, tá? E é possível que tenha sido isso mesmo, é possível que tenha sido alguma coisa nessa viagem da Janja de preparação, né? E aí, nesse caso, até para o Japão pode ser também, né? Ela pode estar pensando em, quem sabe, procurou um apartamento lá no Japão, quem sabe essa semana que ela ficou lá em Moscou foi para ver um apartamento, ver alguma coisa por lá. Eu não descarto isso não, tá? Enfim, o pessoal coloca aqui, o blog da redação aqui do Outras Palavras, o feitiço da extrema-direita, como que a direita cria fantasias em cima de fatos reais. Eles falam isso como se fosse uma grande novidade, como se nunca ninguém na história da humanidade tivesse feito especulação em cima de fatos reais estranhos. Isso sempre aconteceu. Olha o assassinato de JFK, sempre se discutiu isso, desde o dia que o cara foi assassinado, não porque teve não sei o que lá. Isso não é fenômeno da internet, isso não é fenômeno da direita, isso é o fato de que as pessoas vão questionar, a esquerda está agindo de forma desesperada, está cometendo erros, está deixando ponta solta para um monte de lado, uma hora o pessoal vai começar a ligar essas pontas. Não, peraí, essa ponta aqui está ligando nessa, olha que coisa curiosa, né? Então, pode ser isso daí. Então, de novo, concluindo essa história, não acho que seja mala de dinheiro. Se fosse mala de dinheiro, teríamos mecanismos mais fáceis para mandar esse dinheiro para lá. Agora que tá estranha essa viagem da Janja e que precisa de mais explicação nisso daí, precisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.